Olá, turma! Tudo bem? Professora Débora Lívia, juntamente com você, para mais uma aula de língua portuguesa. Na semana passada, nós iniciamos um diálogo, uma conversa sobre frase, oração e período. E hoje, como de praxe, nós daremos continuidade ao conteúdo da semana anterior, explorando alguns conceitos, alguns aspectos que ainda não tinham sido mencionados, ok? Que ainda não foram discutidos. Então, vem comigo, vamos em frente. Olha só. Nós iniciamos com uma tirinha do menino do cabelo azul, do Armandinho, né? E aqui nós temos a seguinte fala: nós queremos um presente e um futuro, né? Então, nós queremos um presente e um futuro. Com quem será que essas crianças estão conversando? A quem elas estão se dirigindo? A tirinha não deixa claro, né? A tirinha não esclarece isso muito bem, mas nós inferimos que as crianças estão conversando, no mínimo, com alguém um pouco maior que elas. Isso porque todas elas olham com o rosto inclinado para cima. Então, é provável que essas crianças estejam fazendo essa solicitação, né, a um adulto, a uma pessoa adulta, a um sujeito já um pouco mais maduro, consciente de tudo aquilo que há no mundo. Ela está dizendo, olha, em outras palavras, seja responsável, né? Porque nós queremos um presente, nós crianças queremos viver bem agora, mas também temos expectativas para o nosso futuro, também temos sonhos, também temos ideais, temos projetos, temos algumas coisas que nós queremos fazer. E para isso, o meio ambiente precisa ser preservado, para isso, a violência precisa ser combatida, para isso, os discursos de ódio, de rancor, né, eles precisam ser reduzidos ou até mesmo extintos do nosso meio, para que tenhamos esse futuro que tanto desejamos, tá? Então, iniciando aqui com essa discussão, e aí, só mais uma observação antes de darmos continuidade, né? Nós temos aqui o Armandinho, o menino do cabelo azul, que está representando, como vocês veem na tela, né? Ele está representando um grande grupo. Um grupo que não está totalmente marcado na tirinha, mas que aparece, né, com alguns símbolos bastante significativos. Armandinho aqui não representa ele somente, mas representa o menino branco, o menino moreno, representa o menino e a menina, ele representa o indígena, enfim, a pessoa rica, né, a que tem uma boa condição, a que não tem, como a gente observa no meninozinho, né, do calção verde. Geralmente, quem conhece as tirinhas do Armandinho sabe que ele é uma pessoa em estado de vulnerabilidade social. Como assim, professor? Ele não tem muitos recursos, ele vive na rua, né? Então, Armandinho fala nesse lugar de representação social, ele representa todas as crianças, por que não dizer do Brasil, todas as crianças do mundo que solicita a um adulto, né, ou aos adultos essa responsabilidade, né, que solicitam esse mundo melhor, né? Nós queremos um presente, então comecem hoje a mudar o mundo, vocês são responsáveis por isso, para que amanhã nós tenhamos também a possibilidade de um bom futuro, ok? Então, partindo dessa reflexão, nós vamos agora analisar, digamos, as frases, né, as orações e os períodos propriamente ditos. Nós partiremos de uma análise mais textual para uma análise sintática, ok? Então, vamos lá, vamos em frente, né? Olha só, gente, a primeira coisa que nós queremos destacar dentro desse universo, dentro desses três conceitos que nós trouxemos hoje, né, que são frase, oração e período, é que a frase, você lembra, eu acredito que a frase é todo enunciado que possui sentido completo. Lembra, não é? Pois é. Então, a frase, como nós dissemos, ela não precisa ser longa, dissemos na aula anterior, ela não precisa ser longa, não há uma quantidade X de palavras para que
um conjunto de palavras seja considerado frase. Não. A frase pode ser formada por uma palavra. O quesito ou requisito para que uma frase ou uma palavra seja considerada frase é que ela faça sentido. Ela tem que ter ou apresentar um sentido completo. E as frases, que são todos os enunciados que apresentam sentido completo, elas podem ser, ou elas apresentam 5 tipos, elas apresentam 5 possibilidades. As frases, elas podem ser declarativas, as frases podem ser interrogativas, exclamativas, imperativas ou optativas. Mais uma vez, se você quiser, você pode ler alto comigo aí, da sua casa mesmo, tá? As frases podem ser, quais são os tipos? Primeiro, declarativa. Segundo, interrogativa. Terceiro, exclamativa. Quarto, imperativa. E em quinto lugar, elas também podem ser optativas. Vamos lá. Frases declarativas são aquelas que fazem uma afirmação ou uma negação sobre algo. Quando eu digo, por exemplo, que há 5 tipos de frases, essa é uma frase declarativa. Declarativa, afirmativa. Eu estou assegurando a você que existem 5 tipos de frases, ok? Número 2, as frases também podem ser interrogativas, isso é fácil, né? Então, nós temos aí essa possibilidade. As frases, elas podem perguntar, elas podem ser perguntas. Perguntas diretas, ou seja, aquelas em que aparece, de fato, o ponto de interrogação, ou perguntas indiretas. Não sei por que ela não veio hoje. É diferente de dizer, por que ela não veio hoje? Nos 2 casos, nós temos perguntas, nós temos interrogações, uma direta, outra indireta. Então, as frases, elas também podem ser interrogativas. Número 3, as frases podem ser o quê? Exclamativas, não é mesmo? Então, elas podem expressar admiração, surpresa, espanto. Imagina que você, amanhece aí no dia, vamos supor, já é o dia do seu aniversário. Talvez alguém esteja dizendo aí de casa, nossa, professora, você adivinhou, é mesmo, né? Então, hoje é o dia do seu aniversário. E aí você acorda ainda, né? E de repente, quando você sai do quarto, tem ali um bolo, tem uma festa preparada para você. E você, nossa, eu não esperava isso. Então, o que é essa expressão? É uma frase declarativa, que demonstra espanto, surpresa. Nossa, não esperava. Elas também podem ser imperativas. E aí, toda vez que eu falo do imperativo, eu peço a você para lembrar das figuras de autoridade que existem na sua vida e que existem na vida de qualquer pessoa, tá? Em todos os ambientes, em todos os lugares, em todas as idades também, nós sempre teremos alguém, a quem obedecer, a quem respeitar, a quem honrar. Então, independentemente, vou ficar adulto, não vou mais obedecer a ninguém. Não se engane, tá? Nós sempre precisamos obedecer a alguém e é isso que faz o mundo permanecer em ordem, tá? Então, olha só, lembre-se da mamãe, do papai, da titia, da vovó, do cuidador, da pessoa que cuida de você em casa, aquela que diz, enche a garrafa, vai à casa, vai estudar, vai assistir, tá na hora da aula. Então, o que é isso? Todas essas frases que eu mencionei agora, elas são frases o quê? Imperativas. Por que imperativas, professora? Porque elas expressam uma ordem, um pedido, ou às vezes até mesmo um conselho. Estude, estude. Isso é importante. Você verá o resultado depois. Estude, tá? Por fim, vamos lá! Quinto lugar, as frases também podem ser optativas. Elas podem expressar um desejo, uma vontade, uma aspiração. Olha que palavra bonita, Aspirando algo, eu estou aspirando. Olha que lindo. Vamos em frente, olha aí, ó. Então, nós temos aqui, será que a gente consegue agora classificar a frase que o Armandinho, ou as frases que o Armandinho pronunciou?
nós queremos um presente e um futuro. É uma frase declarativa, é uma frase interrogativa, é uma frase, que mais? Exclamativa, o que será? Né? Olha só, quando ele diz nós queremos um futuro, e ele solicita isso a alguém, isso significa dizer que isso não depende dele, né? Não depende das crianças, até porque, analisando todo o contexto, nós sabemos que quem tem poder de escolha, de fato, né, por conta, enfim, até mesmo da maturidade que já possui, são as pessoas adultas. As crianças, elas são regidas, elas são educadas, elas são direcionadas por quem? Pelos adultos e não por outras crianças. Então, infere-se, subtende-se que as crianças precisam da orientação de um adulto. Logo, os adultos precisam ser responsáveis pela criança e pelo contexto onde, né, ou no qual ela está inserida, ok? Sendo assim, a criança, ela não pode exigir, né? Olha, eu estou mandando adulto, você me dá um presente. Não. Né? Na realidade, o que Armandinho, em nome de todas as crianças do Brasil e do mundo, expressa aqui é um desejo. Olha, nós queremos um futuro, nós temos esse desejo, nós queremos um presente e também um futuro. Então, esse é um exemplo, né? Nós queremos um presente, nós queremos um futuro de frase. O que, gente? Qual é o tipo de frase que expressa o desejo? Opa, ouço vozes, né? Muito bem. Frase optativa, tá? Optativa. Vamos analisar outro exemplo? Temos aqui o seguinte, tirinha da Mafalda, tá? As pessoas esperam que o ano que está começando, né, 2022 está chegando, se Deus permitir, né, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Mafalda responde, aposto que o ano que está começando espera é que as pessoas sejam melhores, né? Então, as pessoas esperam do ano e o ano fica esperando das pessoas. Mas, na realidade, o ano não é pessoa, ele não espera, não é? Ele não é um sujeito. Então, quem tem o poder de mudança, de fato, não é o tempo. É quem age sobre o tempo, é quem está no tempo, e essas pessoas somos nós, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos mais uma vez, né, só finalizando, nós temos mais uma vez um exemplo de frases, né, optativas dessa ideia. Né? Olha, o ano espera. A gente espera do ano. Então, é um desejo, é um anseio, tá? Oração é o segundo conceito da aula de hoje, recapitulando. Agora, né, de outro modo, nós dissemos que para que uma frase ou parte de uma frase seja considerada oração, ela necessariamente precisa apresentar o quê? Muito bem, um verbo, né? Então, oração, dito de outro modo, é a frase ou parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Por locução verbal, entende-se o quê? Um conjuntinho de verbos, né? Os verbos que aparecem coladinhos ali, um ao lado do outro, justapostos, tá? Então, nós queremos um presente. O que é isso? É uma oração, né? Uma oração. Queremos é verbo querer, tá? Então, olha só, vamos imaginar que você acessa a internet e faz uma pesquisa sobre o verbete, né? Que é o gênero em foco, é o gênero da semana e da produção do mês. Então, você pesquisa e a imagem que aparece é essa. Vamos ler o que está escrito? Olha, verbete é um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos, determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. E nós já vimos que existe essa diferença, né, entre o verbete de dicionário e o verbete enciclopédico. Mas o que vem ao caso aqui é como o texto se articula, como o texto se estrutura em torno de um verbo, em torno do que nós denominamos núcleo verbal. Vamos identificar? Olha, nós temos o verbete é, né? Nós temos o verbo ser aqui conjugado no presente do modo indicativo, ordenando as coisas, organizando a frase, o texto, né? Ele é destinado, né, a explicar um conceito, enfim.
Todos os textos, os mais diversos textos, tá? Eles são organizados geralmente em torno de um verbo, em torno de um núcleo verbal. Por quê? Porque o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, o verbo, pode-se dizer, é uma das classes gramaticais, é uma das classes de palavras mais importantes da língua portuguesa. Ele dá os comandos, ele dá as ordens, ok? Em parceria, claro, né, com todas as outras, especialmente os substantivos, certo? E nós temos ainda o terceiro conceito, que é o conceito de período, tá bom? O período, como nós vimos anteriormente, ele também apresenta uma classificação. Assim como a frase, na frase nós temos 5 tipos de frases, aqui nós temos 2 tipos de períodos. Nós temos o período simples e nós temos o período composto. Professor, o que é isso? Já esqueci. Calma, vou lembrar. Olha só, simples é quando nós temos uma só oração. E o que é oração? É toda frase ou um pedacinho de frase que possui um verbo. Então, resumindo, quando eu tenho um verbo, somente um, eu tenho o quê? Um período simples. Professora, eu posso afirmar que toda oração é um período? Sim, você pode, tá? Então, todas as vezes que numa oração eu tenho um verbo apenas, essa oração é considerada um período simples. Todas as vezes que a minha oração é organizada em torno de 2 ou mais verbos, eu estou diante de um período composto, ok? Fácil demais, né? Tranquilo. Então, olha só, uma outra observação sobre o período que ainda não tinha sido mencionada é que ele sempre termina por uma pausa definida, que é representada na escrita, na oralidade nós damos um pause, né, na fala. Então, você sabe que eu encerrei quando a minha entonação muda, quando eu paro, quando eu respiro, né, que isso raramente acontece, mas enfim, quando eu paro um pouco, você entende, não. Essa frase, isso é muito rápido, esse é um jogo muito rápido. Essa frase encerrou, ela está iniciando outra. Na escrita, não. Na escrita, o que marca o início e o fechamento dos períodos ou são os sinais de pontuação. Então, nós temos aqui o período, né, ou o encerramento de um período, ele pode ser marcado, delimitado pelo ponto final, pelo ponto de exclamação, pelo ponto de interrogação ou até mesmo pelas reticências, tá? Agora, nós temos aqui 2 exemplos de textos e nós vamos mais uma vez observar como esses textos se articulam, se organizam em torno de um núcleo verbal, né, de verbos. Temos aqui o seguinte: a notícia é um texto jornalístico que relata um fato socialmente relevante para amplo público, com o intuito de acessibilizar as informações consideradas relevantes. A notícia abrange todas as áreas que são coletivamente importantes, como política, economia, cultura, segurança, saúde, educação, meio ambiente e outras, né? Então, observem comigo, nós temos o verbo ser, mais uma vez, conjugado no presente, e aí ele serve para linkar notícia àquilo que a notícia é, né, ao predicado dela, as características dela, tá? Nós temos depois relata, que também é verbo, o verbo relatar, né? Nós temos depois, que mais? Né? Observem também que o início do período é marcado, né, pelo uso da letra maiúscula, nós temos o A maiúsculo, e depois de relevantes nós temos o quê? Olha só, o período pode encerrar, né, por um dos seguintes sinais de pontuação. Um deles é o quê? É o ponto final. Então, observem que nós iniciamos com a letra maiúscula e terminamos com um ponto final. Dentro desse espaço, da letra maiúscula até o ponto final, quantas orações nós temos? Eita, professora, agora ficou difícil. Calma. Quantos verbos nós temos? Então, você vai procurar os verbos, identificar. Se você tem apenas um, período simples. Uma oração, período simples. Se você tem mais de um,
2 orações, 3 orações, 4 orações, período o quê? Composto, ok? Então, nós temos aí os verbos, né? E aí observem que nas duas partes do texto, né, nessas divisões entre a letra maiúscula e o ponto, nós temos mais de um verbo nos dois casos. Então, mais de uma oração, períodos compostos, ok? Agora nós temos um outro texto e vamos analisá-lo. Bolas misteriosas surgem em praias de Peruíbe, São Paulo e intrigam moradores. O aparecimento de centenas de bolas na faixa de areia de Peruíbe, litoral de São Paulo, deixou moradores da região intrigados. Neste fim de semana, fotos da praia circularam por grupos de WhatsApp e repercutiram em redes sociais. Os principais questionamentos da população buscam explicação sobre o que seria e o que poderia ter causado o fenômeno. Abre aspas. Cara, estava correndo quando vi essas coisas na areia. Pensei que fossem ovos de algum bicho, sei lá, contou o técnico em TI, Gilberto Rodon. Um amigo teve a coragem de mexer lá. É lama. Aí a gente ficou mais tranquilo. Continuou. Então, observem, eu já marquei aqui os verbos, né? Nós temos vários verbos. No próprio título, aparecem 2, por exemplo. Então, observem que os textos, como dito anteriormente, eles se articulam em torno de um núcleo verbal, né? As frases, ou especialmente, né, as orações dos períodos, elas se organizam em torno de um núcleo verbal, como vocês podem ver aqui. Por quê? Porque o verbo é a palavra que indica ação. E praticamente tudo nessa vida envolve ação. Estudar, você escreve, você ouve, você anota, você pensa, você raciocina, né? Então, as ações regem a nossa vida e elas estão acontecendo a todo momento. Como eu já disse aqui, a língua copia a vida. Então, o texto também, ele está em ação, ele está em interação com o mundo que o cerca, com o mundo à sua volta. Não à toa, os verbos, eles aparecem predominantemente nos textos, em todos os textos, os mais diversos gêneros que nós encontramos pelo mundo afora, né? Então, observem, nós temos aqui os verbos, temos locuções verbais, né, como essa que está marcada na cor amarela, né? Poderia ter causado. Na cor verde, né? Nós temos no último parágrafo, estava correndo. Então, são exemplos de locuções verbais. E aí, galerinha, olha só. A gente observa que elas vão formando orações. Bolas misteriosas surgem em praias de Peruíbe. Intrigam moradores. O que intriga os moradores? O surgimento das bolas misteriosas em praias de Peruíbe. Então, bolas misteriosas em praias de Peruíbe, São Paulo, intrigam moradores. E assim sucessivamente. Como vocês podem ver, foi marcado aqui propositalmente há várias orações e períodos em funcionamento nesse texto também, né? Que giram em torno de quem? Do núcleo verbal. Então, para identificar, resumindo, para identificarmos orações e períodos, nós precisamos necessariamente observar a presença e a quantidade dos verbos. Somente depois disso, depois dessa análise mais, digamos, técnica, é que nós passamos para a análise dos sentidos, que se quer dizer, que se quer apresentar nos textos, ok? Então, essas nomenclaturas, essas tipologias, né, essas divisões, elas são importantes para nos ajudarem a entender como os textos funcionam e elas nos dão mais propriedade para analisá-los também no que diz respeito aos sentidos que eles querem passar, que eles querem produzir, ok? Então, galerinha, muito obrigada pela atenção de vocês. Hoje nós relembramos os conceitos de frase, oração e período. Frase, né, todo enunciado que possui sentido completo. Oração é toda frase ou todo pedaço de frase que possui verbo. E o período é toda frase que se articula em torno de uma ou mais orações. Obrigada pela atenção. Até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.